No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT, conta de luz deve subir em média 12% em todo o país. Justiça proíbe contratação de terceirizados nos Correios. Lula herda 18% do eleitorado que ajudou a eleger Bolsonaro em 2018, é o que diz uma pesquisa do Poder 360. E ainda, 17 de maio, hoje, Dia Internacional contra a LGBTQIA+, fobia. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre uma má notícia, né? Há mais um aumento aí na conta de energia elétrica. A população brasileira, em especial a que vive na região Nordeste, deve se preparar para pagar mais caro pela tarifa de energia elétrica ainda este ano. Não bastassem os aumentos do ano passado, que chegaram a mais de 20% em alguns estados, a previsão é que a média no país, o reajuste chegue a 12%. Essa previsão foi feita pela empresa privada TR Soluções. É uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia, que, no entanto, não calculou ainda os impactos dos impostos nem a bandeira tarifária, que elevam ainda mais o valor da conta a ser paga pelo consumidor. A reportagem foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Pelas contas da TR Soluções, o Nordeste vai ter uma alta de 17%, a maior. O Norte vai sofrer com 10%, Centro-Oeste 9,5%, Sudeste 13%, e a única baixa em comparação com o ano passado vai ser no Sul, 3%. Mas para o engenheiro elétrico da Eletrobras, o Ícaro Chaves, por não levar em conta os demais encargos, os impostos e a utilização das hidrelétricas e termoelétricas, esses números podem ser menores ou maiores. Aí ele explica que o alto valor pago pelos consumidores tem mais a ver com a política equivocada para o setor que o governo federal vem utilizando, como a política de preços internacionais, o preço de paridade internacional PPI da Petrobras, que cobra em dólar pelos combustíveis que são utilizados pelas termoelétricas, que são responsáveis por parte do abastecimento nas regiões mais distantes dos grandes centros. Sim, nessa história toda, quem ganha são as termoelétricas que funcionam como reserva, caso os reservatórios de água estejam em baixa, e essas termoelétricas são pagas, inclusive, para não produzir. No entanto, ao serem utilizadas, os donos ganham muito mais. O Ícaro Chaves diz que a conta de luz está ficando cara porque o governo quer que ela fique cara, porque tem gente ganhando muito dinheiro com o uso das termoelétricas. Mundo do Trabalho. Uma decisão da Justiça de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, determinou que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, fique proibida de contratar trabalhadores terceirizados para exercer atividades atribuídas a funcionários concursados. São as chamadas atividades fim dos Correios. A proibição vale por pelo menos 180 dias e se deu após uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho no centro de entrega de encomendas da cidade, lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, como a gente disse, em junho do ano passado. A denúncia foi de que um novo sistema de trabalho estava sendo implementado e atribuía a motoristas terceirizados a função adicional de entrega de correspondências, ou seja, motoristas passariam a ser também carteiros, realizando as entregas sem a presença de trabalhadores concursados. Quem vai falar sobre isso é o José Rivaldo Silva, que é secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos, a FENTEC. Essa decisão ela é super importante para a gente, por consequência de todas as manobras que os Correios estão fazendo, né? Então, assim, o Correio está uberizando o serviço de entrega, né? Inclusive a própria FENTEC também, a gente entrou com ação na justiça tentando barrar isso. Então, quando essa decisão de Ribeirão ela vem num momento importante que os Correios, por exemplo, o Correio tem feito vários planos de demissão incentivados, está saindo muita gente dos Correios. A gente era mais ou menos 128 mil pessoas, né, com os planos de demissão incentivada. Saíram e não tem mais contratação, não tem concurso público e tem sempre o Correio burlando a lei, principalmente nesse período agora aí, do golpe para cá. Então, essa decisão, ela nos ajuda e muito, né? Para que o Correio contrate pessoas, né? Quando a gente fala dessa decisão, especificamente, ela barra isso, né? Bom, vale lembrar então, né, que desde 2011 não tem concursos nos Correios. A decisão da Justiça de Ribeirão Preto foi importante para demonstrar
o déficit de trabalhadores, que é grande nos Correios, prejudica a população que precisa desse serviço público. E um detalhe, quando a gente fala sobre terceirização de atividade fim, a reforma trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer, em 2017, flexibilizou a terceirização, deixou irrestrita a terceirização, né, sem limites. Mas, segundo o artigo 137, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, para o serviço público isso não vale. Ou seja, os Correios não podem misturar as bolas, não podem dar a terceirizados aquelas atribuições que são de trabalhadores concursados, de servidores públicos. Política. Uma pesquisa do Poder Data, divulgada na segunda-feira, ontem, mostra que Jair Bolsonaro perdeu o apoio de 39% dos eleitores que o levaram ao poder em 2018. Segundo o levantamento, o ex-presidente Lula é o pré-candidato da presidência da República que mais se beneficiou com essa situação, porque conquistou 18% das intenções de voto daqueles que votaram em Bolsonaro contra Fernando Haddad na última eleição, lá em 2018. Nesse ponto, Lula aparece bem à frente de todos os demais pré-candidatos, uma vez que Ciro Gomes, do PDT, conseguiu herdar só 4% dos eleitores arrependidos. O percentual do pedetista é igual, inclusive, ao registrado por João Dória, do PSDB. Em seguida vem Simone Tebet, do MDB, e André Janones, do Avante, com 2% cada, estando tecnicamente empatados com Dória e Ciro. Os dados foram coletados de 8 a 10 de maio de 2022 por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 288 municípios em todas as unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95% e essa pesquisa do Poder Data está registrada no TSE sob o código BR 08423/2022. Direitos. E hoje, terça-feira, vai ser realizado o ato cultural Bolsonaro Nunca Mais, como parte da celebração do Dia Internacional contra a LGBTQIA+fobia, que é hoje, dia 17. O evento vai ser realizado às 4h na Avenida Paulista, ali na altura do MASP, em São Paulo. Vai contar com a participação de artistas e ativistas, com o objetivo de fomentar, por meio da cultura e da arte, a resistência à política genocida do atual presidente, que tem colocado as vidas LGBTQIA+ em risco, além de denunciar o crescimento dos assassinatos, fruto do discurso fascista do próprio governo. Durante a atividade vai ser lançado o programa Brasil de Todas as Cores, que tem como algumas de suas propostas o direito à moradia, direito à saúde e valorização do SUS, educação com respeito à diversidade, ampliação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, garantia do acesso à informação, a defesa do meio ambiente, a proteção da produção científica, segurança pública pautada na desmilitarização das polícias, também a garantia de uma economia forte e capilarizada da sociedade, além da não privatização de empresas públicas e ampliação do acesso à justiça no Brasil. O Brasil, aliás, é o país que mais mata pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou transexuais. Ao tipificar a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito como crime, o que se pretende é incidir ainda na construção de uma cultura de valorização dos direitos humanos, de respeito e propagação desses direitos e de enfrentamento ao ódio, ao preconceito e às discriminações. O Brasil lidera mundialmente o ranking de assassinatos de pessoas trans. Números alarmantes. De acordo com um relatório da ONG Transgender Europe, um em cada 3 transexuais mortos no mundo é vítima no Brasil. Ou seja, nós temos 30% dos assassinatos em nível mundial de pessoas transexuais. Em 2021, 140 pessoas transexuais foram assassinadas aqui no Brasil, segundo dados do levantamento feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Desse total, 81% eram pessoas negras. A ANTRA afirma ainda que a expectativa de vida dessa população é de apenas 35 anos de idade. As mulheres lésbicas são o segundo grupo que mais sofrem violência entre as pessoas LGBTQIA+. Dados do dossiê sobre lesbocídio no Brasil, do Núcleo de Inclusão Social UNIS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do NOS, Dissidências Feministas, mostraram que houve 54 mortes de lésbicas no país em 2017, que cerca de 3% desses assassinatos, desses assassinatos ocorreu o chamado estupro corretivo. Absurdo, não é? Ainda há dados que comprovam que, por dia, 6 lésbicas sofrem
esses estupros corretivos em 2017. Quando se fala em estupro corretivo é quando o homem estupra a mulher com a intenção bárbara, na verdade, de tornar essa mulher heterossexual, ou enfim, né, aplicar o que eles chamam de correção da orientação sexual. Basta, né? Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!